Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição, e hoje, sábado 25 de maio, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 9, que ela tem como título O Fundamento do Governo de Deus. É esta lição aqui, meus amigos. O Fundamento do Governo de Deus. Lição de número 9. E quando nós falamos assim, mencionamos sobre o governo de Deus, nós estamos nos referindo à sua soberania. E isso significa que ele é supremo governante do universo e que todas as coisas estão sujeitas à sua vontade e ao seu querer. E ele é o criador e sustentador de todas as coisas, né? E nada que acontece sem o seu consentimento, sem a sua permissão. E o governo de Deus é um tema central da Bíblia. E nós observamos assim desde o início ele exercendo o seu governo sobre a criação. E já no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, nós vemos Deus criando o mundo e estabelecendo suas leis, ordens, estatutos e mandamentos. E isso nós vemos ao longo do Antigo Testamento. E nós vemos Deus governando nações e povos, trazendo julgamento e salvação de acordo com sua vontade. E ele estabeleceu leis para serem observadas. Embora Deus seja assim soberano, ele, por amor, ele dá o livre-arbítrio para as pessoas, para que elas façam suas escolhas, ou aceitem a salvação ou a perdição. Muitos cristãos têm sentimentos contraditórios, em relação à lei de Deus. Por um lado, todos concordam que em vários graus, assim, a lei de Deus, ela é boa, é necessária. Até Martinho Lutero, que foi assim um reformador protestante, e muitos outros protestantes, eles achavam assim uma visão negativa da lei. E Lutero dedicou assim uma parte significativa do seu catecismo, maior, para comentar a importância da lei de Deus para a vida do cristão. E ele confessou certa vez que sempre que possível ele recitava os 10 mandamentos, junto com orações ao Senhor e cânticos e salmos. Por outro lado, a longa história, os cristãos encontraram razões e meios, não só para diminuir a importância da lei de Deus, mas também para tentar alterar essa lei. Nos períodos primitivos e medievais, os teólogos consideravam relativamente fácil a modificação do quarto mandamento. Mas por quê? Como no caso do santuário, a integração do dualismo e da visão do mundo, da filosofia grega, possibilitou a rejeição do quarto mandamento. Por meio de intenso estudo das Sagradas Escrituras, reformadores que surgiram após aquelas 2.300 tardes e manhãs que o profeta Daniel falou lá no capítulo 8, versículo 14, ele mencionou, ou seja, que em 1844 surge a doutrina verdadeira que compreendeu o significado da lei dentro da Arca da Aliança, que ela estava dentro da Arca da Aliança na visão de João,
que ele viu ali que ele estava ali no lugar santíssimo, né? E que naquela data de 1844 ele passou para o santuário celestial. E assim examinaram seus corações, né, circuncidados, né, através dos 10 mandamentos. Os cristãos, a partir daquela data de 1844, começaram a examinar as Sagradas Escrituras com mais profundeza, com cuidados, né? Onde eles se debruçaram, né, em estudar as Sagradas Escrituras, e eles descobriram o significado da observância do quarto mandamento, que ele é o sinal, a marca e o selo de Deus, que fala em Ezequiel capítulo 20, versículo 20, e também é mencionado no capítulo 13 de Apocalipse, dos versículos 16 até 18. Pensando nisto, né, o escritor da lição da escola sabatina dessa semana colocou o verso para memorizar que nos diz: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Está lá em Apocalipse 12, 17. No final do século XVIII, o grande dragão vermelho, Satanás, vendo que foi incapaz, né, de destruir, né, o povo fiel de Deus ao longo desses anos, desses 1260 anos, que foram anos proféticos, de perseguição, né? É visto pelo apóstolo João, lá em Apocalipse 12, que Satanás está irado, né, contra a mulher, contra a igreja, e indo guerrear contra ela, né? Porque mulher é igreja, e Satanás vai guerrear contra ela, pelejar contra ela, e também contra o restante da sua descendência, que diz ali em Apocalipse 12, 17. E o povo remanescente que observa, né, e guardam os 10 mandamentos na íntegra, tem um testemunho de Jesus, e isto não agrada a Satanás. Ele quer sempre destruir essas pessoas, porque o quarto mandamento é o memorial da criação. Ele é um dia de adoração a Deus, e Satanás não gosta de que outro ser seja adorado, senão ele. E quando se fala que o único que deve ser adorado é Deus, ele se ira, fica raivoso, né? E começa a perseguir. E os mandamentos estão bem claros lá em Êxodo capítulo 20, versículos de 1 até 17. E assim o quarto mandamento, mais do que outro, identifica o Deus Criador, o Deus mantenedor do universo, que aqui é o fundamento da verdadeira adoração. Um tema muito especial e bastante relevante nos últimos dias da história, porque esse quarto mandamento, ele será a marca e o selo de Deus, que será realmente o objeto de perseguição no fim dos tempos, que procede à voz de Jesus, que fala em Apocalipse 14, versículos 6 até 12. E o objeto, né, de Satanás, desde o início, tem sido de impedir a adoração ao Criador do Universo, mediante a superversão da lei divina, que ele tem feito de várias formas, né, e enganos para as outras pessoas. Porque ele sabe que tropeçar em um único ponto, ou um único mandamento, significa ser culpado de todos, que te diz lá em Tiago 2,10. Não observar um só mandamento será condenado. E assim Satanás encoraja e engana as pessoas a transgredirem essa lei de Deus. Satanás odeia o quarto mandamento, pois quer uma adoração para si,
para ele. E esse quarto mandamento relembra a existência de um Deus que criou o universo, que tudo criou e os mantém. E mostra como os filhos de Deus o adoram em espírito e em verdade e buscam neste dia, um dia especial de adoração a esse grandioso Deus. E esse quarto mandamento também está preservado na lei divina, lá no lugar santíssimo, lá dentro da arca da aliança, que João vê no lugar santíssimo, estão lá os 10 mandamentos, lá no santuário celestial. Visto que a lei é o que aponta, é ela que define o pecado que cada um tem, desde que as pessoas busquem uma consagração e comunhão, ser fiel a Deus, e assim a lei divina deve continuar a ser válida. Jamais Deus aboliu mandamento algum, onde nós temos um Deus que não muda, um Deus que é fiel. E isto inclui o quarto mandamento, que jamais foi abolido. E nesta semana nós estudaremos diariamente temas importantes, como primeiro, a lei de Deus que apresenta o quarto mandamento, ela é eterna, ela é imutável, porque representa o caráter de Deus, é o status de Deus como Criador. E acima de tudo, o Rei do Universo. E seus princípios para a vida e os relacionamentos com o ser humano. O segundo ponto é o santuário celestial. Ela é a sede do governo de Deus e sua salvação, e nós iremos verificar e estudar durante essa semana em vários dias, com bastante detalhes, com bastante textos. E o terceiro ponto o grande conflito começou por causa dos impulsos e orgulho de Lúcifer lá no céu, que queria usurpar o status e a autoridade de Deus e de estar no lugar de Jesus. E nós verificamos e estudaremos essa semana. O quarto ponto perto do fim do grande conflito aqui na terra, Deus chamou e estabeleceu a sua igreja remanescente. A igreja verdadeira, aquela que observa os mandamentos, tem a fé em Jesus. E ele é o que comissionou e proclamou seu chamado final de misericórdia para a humanidade. E ele convida a todos para aceitá-lo como seu Criador, Salvador e Senhor, que é a única fonte e caminho para a vida. E nós estudaremos essas semanas diariamente sobre esse assunto. E também estudaremos com bastante afinco, com bastante detalhes essa semana, o que, em sua visão, lá em Patmos, na Grécia, o apóstolo João viu dentro da Arca da Aliança, no lugar santíssimo. Quais foram as coisas que João viu? Nós estudaremos lá em Êxodo 25:16, Êxodo capítulo 31, versículo 18, e também no Apocalipse 12:17. Também veremos qual é a relação entre a lei de Deus e o seu caráter, e qual deve ser a relação de todo o cristão fiel para com a lei de Deus. Saberemos durante os estudos na semana, que está lá em Êxodo 34, versículos 5 a 7, Romanos capítulo 7, versículo de 11 e 12, Salmos capítulo 19, versículos 7 até 11, Salmos capítulo 119, versículos 142 e 172, Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, Salmos 111, versículos 7 e 8, e 1 João capítulo 5, versículo 3. Veremos também qual é a relação entre a criação e o quarto mandamento e a lei de Deus. Saberemos com os estudos diários da semana, que está lá em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, Apocalipse 4, versículos 11, Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, e Êxodo capítulo 20, versículos 8 até 11. E também verificaremos
Por que Satanás está irado com o povo de Deus no tempo do fim? Por que será? Saberemos com estudos diários. Está lá em Apocalipse 14, 6 e 7, Apocalipse 14, 11, Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3 e Êxodo capítulo 20, versículos 8 até 11. É por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, você sabe, você verá até você, através do poder do Espírito Santo, sabedoria, entendimento. Você passará a manusear melhor as Sagradas Escrituras e entender, né, o fundamento do governo de Deus. Você saberá detalhes, né, quando você fala quais são esses fundamentos de Deus. Porque Deus começa a ter a sabedoria, entendimento, e você passa realmente a fluir melhor os assuntos. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus, na sua grande volta que está próximo, levará todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais choro, não haverá mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Cristo. Você também poderá rever os teus entes queridos. Você já imaginou isto? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.